Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a primeira fase do modernismo no Brasil, que começa em 1922, na Semana de Arte Moderna em São Paulo, e termina em 1930, e aí acontece a segunda fase. Então, o modernismo brasileiro, para ficar mais fácil, eu vou dividir em 3 vídeos. O vídeo da primeira fase, que é esse, o vídeo da segunda fase e o vídeo da terceira fase. Até porque eu vou ler algumas poesias, vou dar mais exemplos e o vídeo vai ficar um pouco mais longo. Se eu fosse fazer todas as fases no mesmo vídeo, ia ficar quase impossível e muito cansativo para vocês assistirem até o final. Antes de tudo, vamos entender o contexto histórico. O que estava acontecendo no Brasil e no mundo naquela época? Em 1924, aconteceu a Revolta Tenentista, que é quando Luiz Carlos Prestes tenta aquela intentona comunista. Além disso, tinha acabado de fundar o Partido Comunista Brasileiro. São Paulo era o centro econômico do Brasil, até por causa do café, e o Rio de Janeiro era a capital federal. Mas a vida artística e a vida burguesa se concentrava principalmente em São Paulo e na Avenida Paulista, que era a avenida onde os ricos burgueses, onde os ricos, os donos das plantações de café moravam. Então esse é basicamente o contexto histórico. Também estava acontecendo as vanguardas europeias, e na aula do pré-modernismo eu já fundei as bases do que vai ser o modernismo. Então esse é basicamente o contexto histórico que estava acontecendo naquela época. O que fundou o modernismo no Brasil? Foi a Semana de Arte Moderna e foi alguns poetas que se uniram para fazer uma semana de 11 a 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. A repercussão da Semana de Arte Moderna movimentou a Avenida Paulista e deu o que falar. Então eu já vou ler alguns representantes e participantes da Semana de Arte Moderna. Na literatura, o Graça Aranha, que era o autor do pré-modernismo, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, o Ronald de Carvalho, que é um poeta que participou da Semana de Arte Moderna, e ele também vai participar do modernismo em Portugal. Depois ele se muda para Portugal e ele é responsável pela primeira fase do modernismo em Portugal. Estava se aproximar do modernismo que estava acontecendo no Brasil. As artes plásticas participaram Anita Malfatti, que foi aquela que o Monteiro Lobato criticou a exposição, que as pinturas dela pareciam feitas por pessoas no manicômio. E aí o Monteiro Lobato queima o filme dele totalmente com os modernistas. Participou também a Tarsila do Amaral, que era esposa de Oswald de Andrade. Na música participou o Vila Lobos, que é o principal representante do modernismo. Quais são as características do modernismo? Na aula do pré-modernismo, eu já tinha falado que o modernismo, principalmente a primeira fase, possui uma característica específica de destruição. Destruir as bases, romper com o clássico, romper com a literatura de Portugal. Como é 1922, ou seja, 100 anos da independência do Brasil, no entanto, essa independência não aconteceu no plano artístico. Tudo que acontecia em Portugal, na arte, na literatura, o Brasil fazia uma espécie de cópia e os artistas, os escritores já estavam fartos dessa cópia, porque na verdade não tinha tido uma independência coisa nenhuma. O Brasil era totalmente dependente de Portugal no sentido artístico. Então, o primeiro passo para se libertar, o primeiro passo para a independência, o primeiro passo para uma identidade nacional, porque já tinha passado 100 anos e o Brasil não tinha uma identidade nacional. Porque o romantismo, que tinha esse intuito de construir uma identidade nacional, falhou. Porque mesmo usando a imagem do índio, o índio tinha um caráter europeu, o índio não era o nosso índio. O índio, como eu falei na aula do romantismo, era idealizado. Então a primeira fase do modernismo tem essa ideia de destruição, de romper com a literatura de Portugal. E como a gente iria conseguir uma independência, criar uma identidade nacional? Na literatura, o primeiro passo é valorizar o nosso português, já que todas as poesias, toda a literatura era feita com o português de Portugal, que na verdade nem é uma língua nossa, nem é uma língua brasileira. Então, o primeiro passo para a primeira fase do modernismo é mostrar o nosso português, o português brasileiro. O modo como nós falamos, esse modo vai aparecer nos textos. Então, o coloquialismo, a linguagem do cotidiano, a linguagem mais simples, a linguagem do brasileiro vai aparecer nas poesias, em detrimento daquela linguagem formal.
E é por isso que o Oswald de Andrade escreve até uma poesia que fala isso. E para dizerem melhor, dizem mió. Para dizerem milho, dizem mil. E para dizer telhado, dizem telhado. Ou seja, ele mostra certa variação linguística do brasileiro, não com uma desaprovação, mas com uma valorização, mostrando como era verdadeiramente o brasileiro. Além disso, outra característica muito principal da primeira fase do modernismo é a ruptura com o parnasianismo. Os modernistas da primeira fase odiavam o parnasianismo. Inclusive, Oswald de Andrade escreveu no seu manifesto Pau-Brasil que só não tinham inventado uma máquina de fazer poemas porque já existiam os parnasianos. Eles são totalmente críticos do parnasianismo e sempre que pensa em primeira fase do modernismo, pensa em independência da linguagem, uma linguagem do cotidiano, em oposição ao parnasianismo. Na primeira fase do modernismo surgem 4 vertentes, mas vou falar apenas de 2. A primeira é o Pau-Brasil, que foi fundada pelo Oswald de Andrade e depois ela se transformou na Antropofagia, que também é um movimento do Oswald de Andrade. A segunda vertente é o Verde e Amarelo, que é um movimento mais conservador. O terceiro é a ANTA, que é outra vertente, e a última vertente é a Revista Verde. Mas vamos deter no Pau-Brasil, na Antropofagia e no Verde e Amarelo. Em 1924, Oswald de Andrade publica o Manifesto Pau-Brasil, onde ele vai fundar as bases do movimento Pau-Brasil. O grande amigo do Oswald de Andrade, que também faz parte dessa vertente, é o Mário de Andrade. Então eu vou ler alguns poemas desse primeiro momento Pau-Brasil para vocês entenderem quais características que eu falei antes vão aparecer nas poesias. O Capoeiro, de Oswald de Andrade. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Relicário. No baile da corte foi o conde Deu quem disse pra dona bem-vinda: farinha de sururu, pinga de Paraty, fumo de Baipendi. É comer, beber, pitar e cair. Em 1928, Oswald de Andrade novamente vai publicar o Manifesto da Antropofagia. E como vai surgir esse novo movimento? Acontece principalmente quando a Tarsila do Amaral dá uma tela que ela fez de presente para o Oswald de Andrade, no dia do aniversário dele. E aí o Oswald de Andrade fica encantado com a tela e conversa com o Raul Bopp e com o Mário de Andrade. E aí eles falam: como a gente vai chamar essa tela? E eles procuram no dicionário e descobrem o nome Abapuru, que significa basicamente antropofagia. E aí, depois de muita reflexão, o Oswald de Andrade percebe que o modernismo deveria ter esse caráter de antropofagia. Lembrando que o ritual de antropofagia, como eu já falei na aula do romantismo, era quando o índio comia a carne de um guerreiro, a carne de alguém muito virtuoso da sua tribo, que não era qualquer pessoa. E aí tinha uma crença que ao comer a carne, a pessoa conseguiria adquirir as características daquela pessoa. Então tinha essa crença. Os índios não comiam a carne humana por gosto ou porque tinha um sabor diferente, mas era parte de um ritual, de uma crença. Então, pensando nessa perspectiva de antropofagia, o Oswald de Andrade pensa o seguinte: nós devemos agir do modo antropofágico em relação à cultura europeia e com relação às vanguardas, ou seja, a gente tem que engolir a cultura exterior, a gente tem que engolir as vanguardas, adquirir as suas virtudes e criar uma espécie de mistura, absorvendo algumas de suas características, sem contudo fazer uma cópia daquela arte que estava sendo feita na Europa. Então o intuito da antropofagia era de devorar para absorver. Nesse sentido, a principal obra dessa vertente de antropofagia é a obra Macunaíma, do Mário de Andrade, que vai demonstrar o herói sem caráter, ou seja, vai fazer uma caracterização do herói brasileiro, uma caracterização do modo de vida no Brasil. E não é à toa que ele, Mário de Andrade, fez uma grande pesquisa histórica de cultura indígena para compor esse livro. O Macunaíma representa o brasileiro, porque ele é uma fusão de diferentes etnias, de diferentes culturas, e por isso ele não tem um caráter definido, ele é maleável. Ele é uma fusão de etnia indígena, da portuguesa, da africana, ou seja, é uma mistura de etnias. E com isso nós não possuímos um único caráter. Dessa forma, somos um herói sem caráter. Ele vai demonstrar essa visão que ele tinha de uma maneira muito engraçada.
engraçado quando ele vai explicar como surgiram as etnias. Eu vou ler esse trechinho para vocês verem como ele vai construindo essa história. Uma feita a sol cobrir os 3 manos de um escaminho de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Então, Macunaíma enxergou uma lapa bem no meio do rio, uma cova cheia de água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque naquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, louro e de olhos azuisinhos. A água lavara o pretume dele, e ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tupinambás. Nem Benjiguei percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Jiguei esfregasse feito maluco atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. A segunda vertente é o verde e amarelo, que é um movimento mais conservador e acreditava ser possível criar uma identidade nacional sem essa destruição, um caráter mais apaziguador, sem muita crítica, uma perspectiva mais reformista, sem criticar os próprios problemas sociais. Os principais representantes dessa vertente são o Cassiano Ricardo, o Plínio Salgado e o Menotti do Elpidia. Manifesto Nhengaçu Verde e Amarelo. A nação é resultante de agentes históricos: o índio, o negro, o espadachim, o jesuíta, o tropeiro, o poeta, o fazendeiro, o político, o holandês, o português, o índio, o francês, os rios, as montanhas, a mineração, a pecuária, a agricultura, o sol, as léguas imensas, o cruzeiro do sul, o café, a literatura francesa, as políticas inglesa e americana, os 8 milhões de quilômetros quadrados. Temos de aceitar todos esses fatores, ou destruir a nacionalidade. Não há entre nós preconceitos de raça. Quando foi o 13 de maio, havia negros ocupando já altas posições no país. E antes, como depois disso, os filhos de estrangeiros de todas as procedências nunca viram seus passos tolhidos. Como aceitar todos esses favores, não concedendo predominância nenhuma? Agora eu vou falar de intertextualidade, porque o Enem adora esse tipo de questão. Primeiro que a primeira fase do modernismo vai ser retomada principalmente pelo tropicalismo, que é um movimento que acontece na música na década de 60. E os poemas da primeira fase do modernismo serão retomados pelo Caetano Veloso, pelo Chico Buarque, e eu vou ler alguns exemplos para vocês perceberem como essa retomada é feita. Na música Geleia Nacional do Gilberto Gil, tem 2 frases que retomam a primeira fase do modernismo. A primeira é no verso Alegria à prova dos 9, que é um trecho retirado do Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade. E o segundo é o verso Brutalidade Jardim, que é uma citação da obra do Oswald de Andrade, Serafim Ponte Grande. Tem também a referência na poesia marginal, como nessa poesia Papo de Índio do Chacal. E veio uns homens de saia preta, cheio de caixinha e pó branco, e eles disseram que chamava açúcar. Aí eles falaram e nós fechamos a cara. Depois eles arrependiram e nós fechamos o corpo. Aí eles insistiram e nós comemos eles. Inclusive, o próprio Caetano Veloso faz um depoimento sobre como a obra do Oswald influenciou a própria composição do Caetano. Eu vou ler um trecho desse depoimento. O depoimento do Caetano Veloso é: atualmente compõe depois de ter visto O Rei da Vela, deste Oswald, encenado em 1967. Acho a obra de Oswald enormemente significativa. Fico apaixonado por sentir dentro da obra de Oswald um movimento que tem a violência que eu gostaria de ter contra as coisas de estagnação, contra a seriedade, todas aquelas ideias dele sobre poesia pau-brasil, antropofagismo, realmente oferecem argumentos atualíssimos e são novos, mesmo diante daquilo que se estabeleceu como novo. O tropicalismo é o neo-antropofagismo.
Os artistas plásticos do modernismo são a Tarsila do Amaral, também a Nica Malfatti, o Lazar Segal e o Di Cavalcanti. Então essa foi a nossa aula sobre a primeira fase do modernismo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. Se você quiser saber mais sobre o lugar que eu estou gravando esse vídeo, mais sobre Zagreb, sobre a Croácia, sobre essa viagem, então me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!